O cão, ele é acometido por duas espécies principais de leishmania. Leishmania infantum, que causa neles um quadro de leishmaniose visceral, muito parecido, muito similar ao quadro de leishmaniose visceral nos humanos, com a diferença que às vezes eles apresentam também um quadro de dermatite, de lesões na pele, mesmo na leishmaniose visceral. E o cão também é acometido pela leishmania brasiliense, que causa leishmaniose tegumentar no humano. E o quadro no cão é muito semelhante ao humano, com as lesões, de uma lesão única, com borda regular, muito semelhante ao que a gente vê nos pacientes atendidos com o quadro de leishmaniose tegumentar. Na Bahia, a gente tem muita endemicidade para a leishmaniose visceral e para tegumentar. Então, para a leishmaniose visceral, a gente tem toda a região da linha verde aqui, né, depois de Salvador, pegando Lauro de Freitas, subindo até a divisa com Sergipe. Tem a região também de Jequié, mais ali uma região no centro. A região da Chapada também tem bastante casos de leishmaniose visceral. E leishmaniose tegumentar tem uma região ali cacaueira também, né? A região do Vale do Jequiriçá, a região de Corte de Pedra, de Tancredo Neves, que tem muito caso de leishmaniose tegumentar. Então, Salvador não é considerado ainda uma região endêmica, porque a gente não tem casos que as pessoas possam dizer que houve a transmissão autóctone, então que a transmissão aconteceu em Salvador. Então, não tem casos humanos reportados, né? A gente tem muitos casos caninos, mas as pessoas não conseguem ainda separar se houve a transmissão dentro de Salvador ou se o animal já veio infectado, ou como a gente tem muito trânsito de animais entre Salvador e a região do litoral norte, se esse animal se expôs lá e voltou para Salvador infectado. Então, apesar de ter muitos casos caninos, a gente não tem um histórico desses cães terem se infectado em Salvador. Em relação à leishmaniose tegumentar, tem muito pouco estudo com cães. Se discute muito se o cão tem um papel como reservatório, como já é validado na leishmaniose visceral, mas o cão está presente no mesmo ambiente que os humanos, também nos casos de leishmaniose tegumentar, e indo nas áreas endêmicas, principalmente na região de Corte de Pedra, a gente verificou uma positividade muito alta nos cães lá e o quadro muito semelhante aos humanos, e a gente vem desenvolvendo então um trabalho lá para tentar identificar qual é o papel dos cães nesse ciclo de transmissão da leishmaniose tegumentar. Será que eles são reservatórios também, como na leishmaniose visceral, ou não? Eles são só atores ali que estão infectados tanto quanto o homem e não têm uma importância maior na transmissão. Mas o tratamento que a gente tem hoje, que é o Milteforam, ele elimina o quadro clínico, né? O animal diminui a presença desses sinais, mas ele não cura. Então ele ainda fica com o parasita, né, infectado, e existe o risco, na maioria das vezes, desse animal ter uma queda na imunidade e a doença reaparecer ou o parasita se multiplicar, e ele pode então voltar a ter o quadro clínico e se tornar infectante para o flebótomo. Para proteger o cão, hoje o que a gente costuma recomendar é o uso de coleiras inseticidas, principalmente à base de deltametrina. Essas coleiras elas têm ação tanto repelente, evitando o contato do flebótomo com o cão, como inseticida. Então, ela consegue também matar alguns adultos flebótomos, ajudando no controle da população do vetor também. Então, tem muitos trabalhos hoje mostrando que elas são efetivas no controle individual do animal, e tem alguns trabalhos, alguns até a gente participou, avaliando também o efeito desse tipo de ação de encolerar os cães em áreas endêmicas como uma medida de saúde pública, para reduzir a positividade no cão, também atingir um pouco a população do vetor. Então vão ser realizados novos estudos agora para ver o impacto dela como medida de saúde pública. E também tem vários estudos tentando desenvolver novas vacinas que sejam mais eficazes em proteger o animal da infecção.